os 3 maiores erros na doma. É sobre isso que nós vamos falar. E daí, jovem, tudo na paz? Eu sou o Marcos Cordeiro e te ensino a montar em Moar no primeiro dia, viu? E com segurança, sem coisa e sem pulos. Se você assistir até o final, com certeza você vai acelerar os seus resultados. Sabe por quê? Porque tem 3 principais erros que a maioria comete que você não vai mais cometer. O primeiro é usar embocadura agressiva. Porque, gente, todo momento você tem que estar sabendo qual momento usar e para que usar. Porque senão você coloca a carroça na frente dos bois. Você já ouviu essa expressão? Porque quanto mais agressiva for a ferramenta, você usar logo de cara e não colocar limite, não saber até onde vai aquilo ali, vai atrapalhar o seu resultado. Você vai cortar a boca do seu animal. Você sabe por que tem muito animal estragado aí, com boca cortada, com assento cortado? É porque quem mexeu, colocou ferramenta agressiva e não soube até que momento usar. Porque dependendo da ferramenta, amigo, dependendo da forma que você usar a ferramenta, ou você tem um bom resultado, você acelera o seu processo, se você usar na hora certa, só que se também não for na hora certa, você não souber trabalhar com a ferramenta, sabe o que vai acontecer? Você vai atrapalhar. Mas analisa só, você vai cortar uma árvore de um diâmetro de 20. Se você usar um facão, você vai levar um tempo, talvez o dia todo para você cortar essa árvore. Se você usar um machado, você vai levar ali algumas horas, 1 hora, 1h30, talvez 2 horas, certo? Para você cortar essa árvore. Só que se você usar a motosserra, você vai cortar em muito mais rápido. Só que aí que tá. O que eu quero? Qual finalidade eu quero? A partir do momento que você entende o processo, que você sabe o que se deve fazer, a ferramenta vai fazer a diferença. Ela vai te ajudar. Desde que seja na hora certa, na pressão certa. Por exemplo, outra coisa também que você pode assimilar, você pode visualizar aí. Se você ouvir com atenção, você consegue perceber o seguinte, um parafuso. Você pode pegar uma faca de uma ponta redonda para você soltar esse parafuso ou apertar. Vamos soltar ele. Você pode usar uma chave de fenda ou uma parafusadeira. As 3 opções vai ser muito boas, só que cada um vai ter um tempo, correto? Só que, por exemplo, a parafusadeira é a mais rápida, não é? Só que se você não colocar a pressão certa, amigo, você não usar da forma correta, sabe o que vai acontecer? Você só vai espanar a cabeça do parafuso e não vai conseguir tirar. Você já parou para analisar isso? Isso é a mesma coisa quando você usa a embocadura na hora errada no seu animal. Quando você não ensina o seu animal a entender o que você quer através de uma embocadura mais branda, você já entra direto com a dor, direto com agressividade, você atrasa o seu processo. Não entende, ele encara. Ele só quer fugir dali, ou então ele vai encarar a embocadura. E se você está com uma embocadura agressiva, ele vai machucar, vai pegar, vai cortar. Se você não colocar a pressão certa, você vai espanar a cabeça do parafuso. E assim também é no moar, assim também é na doma. Porque quando você não faz com que seu animal entenda o que você quer, você vai colocar uma embocadura agressiva na boca dele, uma embocadura de correção, pode ser até corrente de motosserra, amigo, só vai cortar. Por quê? Porque o instinto dele só está de fugir dali. Ele não está entendendo. E quando ele está no instinto de fuga, a única coisa que ele quer é vazar dali. E a adrenalina dele tá alta, o aprendizado tá baixo e ele vai encarar, seja a dor que for, ele vai encarar até ele não aguentar mais. Só que até que ponto você vai levar o seu animal para ele poder entender? Vai esperar cortar? Só espera cortar, gente, quem não tem conhecimento, quem não tem técnica o suficiente para poder fazer o que precisa ser feito. Ah, Marco, mas você nunca usa a ferramenta de correção? Claro que eu uso. Só que analisa comigo. Hoje, eu uso uma ferramenta, o animal está endurecendo. Por que ele está endurecendo? Não é por causa da boca, é por falta de alguma movimentação, tá? Então, eu preciso destravar essa movimentação. Eu preciso colocar o exercício com que ele entenda e ele melhore a habilidade de passagem nos membros, que daí ele não vai travar na boca. Ao menos que eu fiz isso daí, só que às vezes o animal tá com muita energia, o animal de baia, ele tá muito assustado, tudo ele rompe aqui, ele rompe ali, ele rompe lá, tudo ele tá assustando. Ele já tem habilidade, ele sabe sair, ele já entende o que eu quero. Só que ele tem muita energia. Então, nesse momento, eu entro com uma ferramenta de correção para quê? Para simplesmente não permitir que ele ganhe de mim. Porque a doma, amigo, funciona da seguinte forma. Quando o moar ele não ganha,
ele entrega muito mais rápido, você consegue um resultado muito mais rápido. Você consegue colocar um processo muito mais rápido nele, se ele não ganhar nunca. Porque se ele ficar ganhando de você, você vai atrasar muito o processo. Então, é apenas nesses momentos, para que o animal não ganhe, é que eu uso uma ferramenta de correção. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Segundo, ele tem que ter uma argola grande. Por quê? Porque a argola grande, quanto maior a argola, a sua pegada, quando você tem o costume de pegar e soltar, a biqueira, ela corre dentro da argola do bridão. Às vezes é só um pedacinho assim, 1 centímetro. Mas esse 1 centímetro, essa fração de segundo, faz com que o seu animal, ele perceba que algo vai acontecer e ele, opa, o que é que você quer? E daí, ó, vir aqui, entendeu? E daí você pega de novo, estica a rédea de novo. Ele, olha o que você quer? Aí você pega as 2 rédeas, é para parar. Opa, então estou entendendo. Você ajuda o seu animal a raciocinar. E, claro, né? Agulha nas laterais. Por quê? Porque, vamos dizer, quando você pega a rédea direita, por exemplo, dependendo da posição, se você pegar para cima, tá? Do lado direito, você vai pegar a comissura do seu animal. Só que do lado esquerdo, você vai trazer toda a lateral dele. Então, o bridão que eu gosto de trabalhar e que eu recomendo é um bridão a agulha, mas da argola grande, porque a argola grande ajuda o seu animal a perceber, ele a raciocinar, porque quando a argola é pequena, a biqueira ela não sai do lugar. Toda hora que você pede uma ação, você pega o seu animal no susto. Ele demora muito mais para poder entender. E é por isso, e por não existir no mercado bridão, a agulha, com o alívio que eu quero nas barras, no bocal, e com a argola do tamanho que eu queria, é que eu desenvolvi o meu próprio bidão, e graças a Deus tem dado muito certo, baseado na metodologia que eu desenvolvi. Tanto eu como meus alunos, usando esse bridão e com essa metodologia, porque, gente, é como eu comecei a falar no começo da live, a partir do momento que você sabe fazer o serviço, a ferramenta ajuda, acelera o seu resultado. Só que a partir do momento que você tem o conhecimento, porque sem o conhecimento certo, amigo, aí pode ser qualquer ferramenta mesmo. Então, a segunda parte que atrapalha de você não conseguir ter um bom resultado é você não entender de postura, de posição. Por quê? Porque os exercícios, gente, são sempre os mesmos. O exercício é o mesmo, só que a minha pegada na rédea, a meu pedido de postura, a altura da nuca do meu animal, a altura do focinho do meu animal, é diferente para se eu estiver colocando um andamento, se eu estiver trabalhando um animal simplesmente para trabalho. Ou um animal de rédeas, vamos dizer assim, do padrão do 1/4 de milha. A altura de nuca, a postura minha, a minha pegada na rédea, o que eu peço, o que eu quero, são os mesmos exercícios que eu vou trabalhar. Só que quando você sabe qual é a postura adequada para aquilo que você quer, qual o momento de pegar, isso muda totalmente. Agora todas as peças se encaixaram. O terceiro ponto, que esse para mim é o principal, gente, entender a linguagem, entender o comportamento do seu animal, você conseguir se comunicar. Aqui nós estamos se comunicando. Eu estou me comunicando em palavras, vocês, quando eu pergunto se travou, se não destravou, da onde vocês estão falando, vocês fazem o quê? Vocês se comunicam mandando, me enviando mensagem. Não é isso que está acontecendo aqui? Uma comunicação precisa existir isso também na doma. Isso é um principal ponto, aonde que a maioria das pessoas não se atenta. Então, se não houver uma comunicação, eu não consigo também ter um bom resultado. Quem aqui já ouviu falar de um livro chamado O Corpo Fala? Cara, isso é algo espetacular para você ler. O Corpo Fala. Se você ler esse livro, O Corpo Fala, você vai melhorar, a sua doma vai evoluir em 100%. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque, por exemplo, se eu chego para você dando risada, isso é uma comunicação. E se eu chego de cara fechada? E se tá assim? Isso é uma boa comunicação? Mas você está vendo então como os meus gestos faz a diferença? Agora, imagina o Moar. Nós sabemos se comunicar com gestos e com palavras. Nós estamos se comunicando com a linguagem, com a voz e os gestos. Só que o animal, o Moar, a única linguagem dele é gesto. Ele não tem outra linguagem. Ele não tem. Como que você descobre que o animal ele está na baia, ele está, por exemplo, com o início de... Quando o animal está com o início de cólica, o que ele faz? Ele começa aqui, ó, olhando
Ele pega e vira aqui, ó, olhando pro flanco. O que é o flanco? Entre, a grosso modo, as virilhas, entendeu? Vamos colocar assim, a grosso modo. Ele olha assim, ele para, fica ali, aí ele pega, volta, aí ele pega, vira pro outro lado. Isso ele está se comunicando em porquê? Que ele não está bem, que ele está sentindo alguma coisa. Agora, se eu não sei disso, como é que eu vou conseguir compreender o meu animal? E o que me destravou a ter essa visão que eu tenho hoje de linguagem corporal foi literalmente esse livro O Corpo Fala. Então, quais são os 3 maiores erros cometidos? Primeiro, usar a embocadura de correção sem limite, não saber o que está fazendo. Segundo, não entender de postura, de comando, da postura, de posição de rédea, de pegada, de tudo. Não entender da postura, tá? E da posição do que é que você quer, porque os exercícios são sempre os mesmos. O que muda é sempre postura. E o terceiro é que esse é o mais grave. É você não entender de linguagem corporal. Você não entender que a língua do seu animal é gestos, e de acordo com os seus gestos, ele vai ter uma reação, e através das reações dele, você consegue compreender o comportamento dele, e saber se é um animal que aceita mais carinho, se é um animal mais sério, que não vai aceitar carinho, se é um animal com muita impulsão, se é um animal mais apagado, se é um animal que está te dando atenção ou não, tudo isso você consegue no gesto dele, desde que você saiba o que você está falando. Começa por aí.